Marcum, boa noite. Tudo bem? Estão conosco aqui. Oi, Tereza. Oi, Mário. Oi, Lula. Saudade, Marcum. Sumiu para Portugal. Estamos aqui, por enquanto. Um bocadinho de tempo, né, Marcum? 6 anos. 6 anos. Pois é. Mas sempre pisando aí no Brasil. Tive aí até o começo de janeiro, de novembro a janeiro. Vim para cá, agora estou voltando no final do mês. Fico um tempo, enfim. A ideia é um pouco aqui, um pouco aí. Mas mais tempo aqui, na verdade, e acompanhando aí a realidade política daqui, que mesmo 6 anos depois eu ainda não entendo metade, entendeu? Para ser bem honesto, para começar a falar do Portugal, eu diria que vou dar uns palpites aqui, mas peço desculpas aos portugueses, porque talvez cometa alguma impropriedade. Não, perfeito. Mas, Marcum, eu queria abrir te perguntando isso. Para onde caminha Portugal? Para a direita? A extrema-direita pode se considerar vitoriosa? A Aliança Democrática, encabeçada pelo PSD do Luiz Montenegro, elegeu 79 deputados. Depois a gente vai colocar aqui a dança das cadeiras na Assembleia. O PSP, liderado pelo Nuno Ramos, fez sozinho 77 deputados. O Chega... PS, né? Partido Socialista. Isso, Partido Socialista, português. Fez 77. O Chega, Partido Movimento de extrema-direita, liderado por um jornalista que é cultor da figura do Bolsonaro e do Trump, chama André Ventura, fez 48 cadeiras, né? Tinha 12. Outros partidos que vão do Iniciativa Liberal ao antigo Partido Comunista, né, fizeram 22 cadeiras somadas. E há outras 4 cadeiras em disputa que só serão preenchidas no dia 20 de março agora, quando os círculos de emigração votarem. Especula-se que essas 4 cadeiras fiquem com o Partido Socialista. Amanhã, o presidente português Manuel Tavares, né, convoca um dos lados mais votados, Manuel Ribeiro de Sousa, um dos lados mais votados a compor o governo. Nem a Aliança Democrática, nem o Partido Socialista querem chamar o Chega para uma composição. Dizem que não farão essa composição com ele. Isso é muito bom. Agora, arma-se uma geringonça de centro-direita ou se continua a geringonça adernando à esquerda em Portugal? Paulo Marcum. Bom, Lula, eu acho que, primeiro é o seguinte, é complexo o resultado aqui eleitoral, mas o Partido Socialista já reconheceu a derrota e se posicionou como oposição. Então, digamos assim, que eles devem ter mais informação do que a gente. Para vocês terem uma ideia, os 4 deputados que estão faltando serem escolhidos, o voto é por correio. E foram enviados 1.500.000 cartas. Não se sabe a quantidade de respostas que haverá, mas muito provavelmente será um número bastante pequeno. E eu acho que essa hipótese de ter 4 deputados do Partido Socialista vindo desses círculos, que um é na Europa e o outro é no resto do mundo, tem 190 e tantos países com eleitores portugueses. É muito improvável, né? Eu acho que... Aí é chute, mas eu diria que uma hipótese mais razoável é ter um deputado para cada partido, ou até mesmo mais candidatos do Chega. Porque o que aconteceu nessa eleição, e que é curioso, quer dizer, não é curioso, é importante destacar, é o fato de que o Chega virou o cacareco da eleição, num certo sentido. Quer dizer, canalizou o protesto dos eleitores que estavam insatisfeitos com o Partido Socialista, com a maioria absoluta que ele obteve 2 anos atrás, com a não solução de uma porção de problemas, e o Chega é indiscutivelmente o ganhador dessa eleição. Agora, ele ganha, mas não leva, né? E, ao mesmo tempo, a Aliança Democrática, que ganhou assim, no Photoshop, ali apertadinho, né, no número de votos, e nós não sabemos ainda, porque, como eu disse, só no dia 20, mais ou menos, é que vamos ter o resultado dos votos que vieram pelo correio. Então, alguma coisa ainda pode acontecer. É tão improvável que o presidente e o secretário-geral do Partido Socialista e candidato a primeiro-ministro reconheceu a derrota, mas sempre é possível acontecer. Eu lembro de uma eleição que teve, não sei se vocês lembram, acho que alguns aqui de cabelo branco lembram, na eleição
de 1982 no Rio Grande do Sul, o candidato do MDB perdeu a eleição porque desistiu da apuração e os caras não modificaram os votos e na hora final a coisa inverteu, né? E ganhou o Jair Soares, se não me falha a memória. Era o Simval Guazelli, não? Ou o Simval Guazelli, acho que era o Simval Guazelli. E o outro era o cara do PMDB, do MDB, né? Que eu não tenho certeza se não era o Simon ou qual era o candidato do MDB, não consigo me lembrar. Acho que era o Simon. Acho que era o Simon. Eu sei que ele desistiu no meio da parada, não estava resolvido ainda, e o cenário se aproximou muito da vitória, e parece, né, que pelo que a gente acompanhou naquela época, houve ali, aquele era voto de papel e tal, umas modificações. Aqui, o número de votos em branco e nulos é muito pequeno, porque você vota diferente, você vota nos partidos, então você assinala o partido que você prefere e manda, quer dizer, introduz na urna aqui, ou manda pelo correio, no caso desses círculos. Quer dizer que é voto em lista, né? Isso, claro, porque aí o partido define quem vai e isso vira o número de deputados e o número de deputados decide a coligação, ou seja, é complexo para a gente entender esse processo diferente do nosso, né? E é primeiro-ministro com o presidente da República, não é presidencialismo, é parlamentarismo, enfim. Bom, o que eu resumo disso? Há um dado também curioso, que há um outro partido aqui, tem a AD, é uma aliança entre o PSD, que é mais ou menos um PFL, vamos dizer assim, dos nossos tempos lá, né? Um partido de centro-direita, que eu não sei se teria uma indicação nesse Brasil de hoje para a gente comparar, não sei dizer, e o CDS, que é um pouco mais à direita, mas que também é a direita democrática. Bom, esses dois partidos criaram a Aliança Democrática, recriaram a Aliança Democrática, cuja sigla é AD. Mas houve um partido que chama Aliança Democrática Nacional, ou que é ADN, e esses caras tiveram quase mais de 1% dos votos. E tudo leva a crer que foram votos por engano, de gente que queria votar na AD e votou errado. E talvez esses 1% a mais definisse melhor a vitória da Aliança Democrática. Agora, tudo isso aí são filigranas de um processo em que não está claro o que vai acontecer. Meu chute, e insisto em dizer que 6 anos depois eu tenho muito pouca competência para palpitar aqui. No Brasil já desisti de palpitar em 2012, né? Mas aqui pior ainda. Mas, de todo modo, como vocês me chamaram, estou aqui para dar uns palpites, já que a gente não aguenta, né? O palpite é o seguinte: estamos caminhando em Portugal para uma situação mais ou menos assemelhada àquela da Itália, em que não há, muitas vezes, equilíbrio político para sustentar o governo por um período mais longo. Por quê? Porque a Aliança Democrática, que é esses dois partidos de direita democrática, vamos dizer assim, de centro-direita, juram que não vão governar com o Chega. O Chega diz que quer governar e ser governo, de qualquer maneira, tem 1 milhão de votos para botar na mesa. Bom, se essa promessa for descumprida, é muito difícil que essa aliança tenha condições de governar, porque todo o restante do grupo vai criar uma celeuma danada em relação às propostas xenófobas, racistas, reacionárias, de extrema-direita do Chega. A outra hipótese seria o chamado Bloco Democrático, o Bloco Central, que seria uma aliança entre o PS e o PSD, mas que o PS, agora renovado com o Pedro Nuno Santos, que era ministro do Antônio Costa, caiu lá por uma situação um pouco complexa do ponto de vista de acusações, porque ele foi citado numa investigação, um funcionário dele encontraram dinheiro numa estante de livros no gabinete desse sujeito, e, portanto, ele, primeiro-ministro, disse: olha, eu não fico mais aqui sob suspeita, e renunciou. E isso foi o estopim dessa crise que derrubou o governo. Mas parece que houve erro, né, do Ministério Público, né, uma confusão ao transcrever. Eu diria que eu não sei se foi erro, mas de toda maneira tem uma espécie de overacting, como se diz em inglês, já que nós estamos na época do Oscar, quer dizer, um excesso de participação do Ministério Público
que nunca... Por você ter uma ideia, o primeiro-ministro... Houve um protagonismo lava-jatista do Ministério Público. Eu diria que é uma coisa assemelhada, né, guardadas as proporções, em que ele se antecipou e que usou, mais uma vez, a imprensa como instrumento para difundir essa acusação. A acusação é complexa porque tem indícios de algumas coisas mal resolvidas, mas não, vamos dizer assim, a mão do primeiro-ministro ali envolvida. Eram assessores dele, é uma história complicada que, à medida em que foi se deslindando, foi ficando mais evidente que não tinha muita sustentação para a acusação que foi formulada e que levou o primeiro-ministro numa atitude, vamos dizer assim, radical, né, a renunciar. Ele disse, não brinco mais, vou para casa, não quero mais saber, vocês se virem aí. Bom, e o presidente da República, que talvez pudesse, porque aqui ele tem esse papel, fazer uma intermediação e botar alguém ainda do PS para terminar o governo, disse, não, é hora de convocar novas eleições. Convocadas essas novas eleições, o Chega surge como o voto de protesto muito claramente definido. Muito bem. Então, de um lado, quer dizer, a hipótese, a aliança da direita com a extrema-direita, complicada. De outro lado, a aliança da centro-direita com a centro-esquerda, mais complicada ainda, porque a centro-esquerda já disse que não brinca e ainda tem a esquerda, mas assim, do Partido Comunista, que teve 2%, do Bloco de Esquerda, que teve um pouco mais, do Livre, que também teve, enfim, são todos nanicos nesse sentido. Esses caras não vão alinhar com essa possibilidade de aliança. Então, o cenário que se desenha é um governo de instabilidade, de um lado, com muita dificuldade de aprovar projetos de modificação das políticas públicas que estão implantadas e que não satisfazem a várias questões, habitação, educação, saúde, questão dos agricultores, e mais, na rua, manifestações que muito recentemente foram muito intensas, de agricultores, policiais, professores, médicos, né, estudantes, pessoas que demandam habitação, porque o preço da habitação subiu barbaramente, e tudo isso não se resolve sem atender às demandas. Então, é muito difícil que o novo governo, se for consumado esse governo de centro-direita, vamos dizer assim, apresente proposições capazes de resolver esses problemas ou de melhorar esses problemas, e, do outro lado, a oposição vai estar fortalecida porque ficou no Photoshop ali para chegar na frente, né? Olhando agora, muito provavelmente, para uma possibilidade de, no máximo em 1 ano, 2 anos, ter uma nova eleição, né? E isso leva a essa instabilidade. Eu diria, para finalizar aqui, no frigir dos ovos, para nós, estrangeiros que vivemos aqui, porque essa é uma experiência muito curiosa de ser estrangeiro, né? Você fala a mesma língua, é brasileiro, acha que está com a bola toda, mas você é estrangeiro. Eu diria que não vai mudar muita coisa no imediato, salvo o clima, que já vinha piorando, e que eu acho que vai piorar mais ainda com esse cenário. Se você liga a televisão nesse momento que nós estamos falando, todos os canais de notícia têm um debate intenso sobre o que vai acontecer. E aí, isso que eu estou falando vai ser repetido à exaustão, o contrário também, certo? E, no fundo, ninguém se entende. Agora, é um país mais estruturado politicamente do que o Brasil. Partidos políticos que têm alguma significância, né? Organizações sindicais ainda relevantes e, mais do que tudo, um país de 10 milhões de habitantes. Diferente. Perfeito. Mário. Marcum, explica para nós esse caso de amor do eleitor português com a direita e a extrema-direita. De onde vem isso? Eu acho que vem, em primeiro lugar, do fato de que há 2 anos o Partido Socialista, surpreendentemente, obteve a maioria absoluta, né, passou a governar sozinho, e, a partir de então, ele não teve competência, eu acho, para dialogar com a sociedade nas questões complicadas. Se você olha, por exemplo, o programa eleitoral do Partido Socialista e a ação do
do Pedro Nuno Santos, que assumiu essa encrenca de ser candidato, e tendo sido ministro do Antônio Costa, com várias questões ali na sua trajetória que eram saia justa, do tipo, mandou pagar uma indenização de 500 mil euros para uma presidente da TAP, fez algumas ações de ministro, mas passou por cima disso e conseguiu apresentar uma proposta de governo. Mas se você olha a proposta do Partido Socialista, ela era, obviamente, vamos dizer assim, muito difícil de defender, porque, de um lado, tinha que defender os 8 anos de mandato, tá certo? Do governo socialista, e, em segundo lugar, mostrar que agora vai ser diferente. Ao passo que a Aliança Democrática tinha que dizer, não, agora mudou tudo. Só que também ela tem um rabo preso, que é o fato de que essa Aliança Democrática, lá atrás, reduziu pensões, que são as aposentadorias, diminuiu salários, acenou com a possibilidade dos jovens ir para o exterior e tal. Eu acho que o namoro dos portugueses com o Chega é, em primeiro lugar, resultado de uma ação muito competente desse André Ventura, que era um partido de um homem só, chegou a 12 deputados na última eleição e agora vai para 48, ou mais, porque não sabemos quantos vêm dos 4 lá dos outros círculos. E ele fez isso no gogó, né, usando as redes sociais, falando qualquer coisa, mas, ao mesmo tempo, digamos assim, assoprado pela imprensa, que fez muito parecido o mesmo modelo do Bolsonaro. Era o histriônico, era o contraponto, era o engraçado. Ele é muito mais comunicador do que o Bolsonaro. Ele é um cara que era comentarista esportivo, é um advogado, né? E ele só eu acho que ele acordava e dizia assim, como é que eu vou ocupar espaço na mídia hoje? E aí você chegava no telejornal da noite, estava lá o PS, que era o governo, né? Um tequinho da oposição de direita e o Chega, sempre, sempre, sempre. E hoje ele é a terceira força política. Agora, destrinchar quanto disso vamos dizer assim, essa viragem para a extrema-direita que a gente está assistindo, não é só no Brasil, né? Não é em vários países do mundo, e quanto é voto de protesto momentâneo, porque há 2 anos atrás deu maioria absoluta para o PS, é complicado. E, finalmente, o que parece ter sido, vamos dizer assim, o impulsionador da vitória do Chega é a redução do voto, o aumento da participação, ou seja, a redução da ausência dos eleitores nas urnas, porque aqui não é obrigatório o voto, e nós tivemos agora, acho que 60% das pessoas indo votar. É a maior resultado desde 1995. Né? Então, foram lá para votar na extrema-direita. Oi? Parece que os jovens entre 20 e 35 anos votam no Chega. Dá para entender isso? Não dá para entender. A Argentina foi também assim com o Milei, né? Os jovens que ajudaram, garantiram muito a eleição do Milei. Então, eu acho que nós estamos vivendo momentos, tenho certeza, né? Todos nós acho que achamos, momentos no mundo que são muito surpreendentes, né? Muito estranhos, em que tudo aquilo que a gente teoriza, né, se desfaz porque a realidade mostra outra coisa. São momentos de deformações ideológicas, né, Tereza? Marcon, o seu quadro sobre governabilidade foi muito completo, mas deixa eu explorar um pouquinho nisso de governabilidade. Ora, para governar sem o Chega e com estabilidade, só se houvesse uma aliança, dessa aliança democrática puxada pelo PSD com o PS. E você disse que isso não está no horizonte, né? Eles nunca se aliam, né? E foi descartado taxativamente, com todas as letras, pelo Pedro Nuno Santos, que tem a maior cara de líder de oposição, entendeu? Ele falou assim, a partir de agora temos uma nova tarefa, somos oposição, ponto. Não abriu nenhuma possibilidade. A aliança democrática, digamos, não quer aliança, não quer coalizão com o Chega. E com esse outro pequeno partido que você já falou, que chama Aliança Democrática Nacional, mas que foi muito bem votado, talvez por engano, isso não dá maioria, não dá alguma estabilidade? Não. Na verdade, a Aliança Democrática, a ADN, esse partido que teve 1% dos votos, não elegeu nenhum deputado.
nenhum deputado. Mas ele tirou votos da Aliança Democrática. Ele não elegeu quem elegeu com 1 milhão de votos? Não. Chega teve 1 milhão de votos e 40 e tantos deputados. Essa ADN teve 1% da votação, mas que saiu provavelmente da AD, né, por um engano, como se fosse... E não mas ela não fez para fazer bancada. Ela não fez. Para fazer maioria no parlamento. Não, quem fez foi a Iniciativa Liberal, que é, vamos dizer, uma direita mais liberal, no sentido, né, de economia e tal, do que a própria Aliança Democrática, que já está aliada com a Aliança Democrática. E vai se aliar, provavelmente, um outro partido que tem uma deputada, que é o Partido Animais e Natureza, PAN, cuja proposta não é brincadeira, hospital para cachorro, é verdade, queda do imposto para alimentos de pets e coisas do gênero, que sempre andou próxima do PS, e agora já admite se aliar à Aliança Democrática. Há um outro partido que talvez possa, de alguma forma, conversar com essa direita democrática, que cresceu, que é o LIVRE, que triplicou a sua... Tinha um deputado, agora terá 3, provavelmente, porque acho que não vem ninguém de fora lá. O LIVRE é um partido de esquerda verde e europeu, moderno, de esquerda, mas ele admite conversar com a Aliança Democrática. E mais, por exemplo, o Fernando Medina, que foi presidente da Câmara Municipal, que é o equivalente a prefeito aqui de Lisboa, pelo PS, e é hoje, se não me falha a memória, um cara, ele era ministro da Economia, não sei o que ele está fazendo nesse exato momento, mas é uma liderança importante do PS. Esse, mais de uma vez, já sinalizou que, de repente, dá para conversar com o PSD. Mas pode o Pedro... ter uma dissidência do PS, talvez, pequena? Pode ter, mas o problema é que essa dissidência, para exercer o poder, precisa derrubar o secretário-geral. O PS não é um partido de porcaria, assim, entendeu? O partido tem história. Ele teve meia dúzia de líderes ao longo da história. Então, não é tão simples assim. Agora, tudo isso leva a ser mais difícil entender o processo. O que parece ser a primeira conclusão é essa, que o encontro da estabilidade para um novo governo é complexo. E mais do que isso, o presidente da República, ele tem um poder de, como eles chamam aqui, é um termo engraçado para nós que somos brasileiros, né? Indigitar o primeiro-ministro. Ele indigita, ele diz assim: Tereza Cruvinel, você vai ser a primeira-ministra, não é o Lula. E ele pode fazer isso nesse cenário complexo, quase que contrariando, vamos dizer assim, não o resultado eleitoral, mas dizendo o seguinte: não, eu considero que não tem base para isso. Ou pode até convocar novas eleições. Confrontando o resultado eleitoral, né? Ou seja, criando um governo de minoria e obrigando ele a construir uma governabilidade. Pode. Tudo leva a crer. Esse presidente é do PSD. É um ex-comentarista político de televisão, um sujeito muito simpático, muito afável, e que, vamos dizer assim, opera muito. A presidência dele aqui é mais, vamos dizer assim, atuante do que os seus limites constitucionais, num certo sentido. Ele, volta e meia, se coloca aonde talvez não fosse o espaço dele. Mas eu penso que ele não vai fazer isso. Porque, na verdade, se você olhar o panorama e esquecer que o Chega é uma coisa e a AD é outra, e olhar direita e esquerda, que é um negócio que está cada dia mais fora de moda, né, num certo sentido, quem ganhou a eleição foi a direita. Isso é indiscutível. Não foi a esquerda. A esquerda perdeu as eleições. Então, quer dizer, você chegar nesse cenário e dizer o seguinte: não, vai ser o primeiro-ministro da esquerda, é muito complicado. Perfeito. Marcum, daqui a pouco a gente vai receber aqui um segundo entrevistado. Eu gostaria, como te falei, que você ficasse conosco para falarmos até de partidos que existiram, Partido Comunista Brasileiro, e como acabaram, né? E por que acabaram. No qual eu tive uma curta passagem, né?
de alguns anos. A Tereza também, Tereza? Não fomos da mesma organização. Eu fui trotskista, adversária dele. Eu, como jovem na sala, posso dizer, ou mais jovem na sala, né, posso dizer que comecei na social-democracia, tá? Entendi. A Tereza, em outros tempos, até me bateria por isso. Entendi. Não, o Eumano, né, que vai falar, não é isso? O Eumano, isso. Então, eu até fiz uma entrevista para ele. Não é, Lula? Você está convidando ele para ficar? Isso. Estou convidando você para ficar, Paulo. Tá bem. E até porque quero te ouvir sobre esse tema aqui que não tem nada a ver com Portugal, mas eu quero te ouvir e é um dos temas nossos do jornal. Vou voltar para a política brasileira, para a política, falando de judiciário. Tá? Hoje saiu a notícia que não foi desmentida, né? Também não foi ainda confirmada oficialmente, mas é fato, é notícia. O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, né, que foi indicado por Jair Bolsonaro, foi ministro da Justiça de Bolsonaro, se associou ao ex-ministro da Educação brasileiro, Vitor Godoy, né, que foi o último ministro da Educação do Bolsonaro, que sucedeu ao demitido Milton Ribeiro, que saiu do governo no auge daquele escândalo dos pastores que se reuniam no MEC, que tinham sala no MEC, que faziam agendas no MEC e que recebiam barras de ouro em troca da liberação de emendas com o orçamento do MEC. Godoy, que não apurou o caso, o novo sócio do André Mendonça, e dificultou, ao contrário, as apurações, estava presente como ministro da Educação na reunião do golpe, naquela reunião do dia 5 de julho de 2022 com o Bolsonaro, né? E o instituto que o André Mendonça e o Vitor Godoy farão, né, será dedicado a fazer palestras e eventos sobre governança. Tereza Mário Marcum, um ministro do Supremo está montando uma empresa em sociedade com um subscritor, afinal de contas, do golpe contra a democracia proposto pelo ex-presidente da República e que está sendo investigado no STF. Isso é normal? Né? Queria ouvi-los começando pelo Mário, que está coçando a cabeça. É uma história muito complicada. É uma história muito complicada essa, não é? Aí tem alguma coisa aí não está batendo, né? Esse sujeito estava na reunião do dia 5 de julho, que incrível! E está aí agora fazendo uma... Bom, esse sujeito é investigado, não é? Ou é potencialmente investigado? Está montando potencialmente investigado, né? Está montando uma empresa com o ministro do Supremo Tribunal Federal, os dois são sócios de contrato passado e tudo. Isso. Muito estranho, muito estranho. É inacreditável, né? Não é? Muito estranho. E o ministro acaba dando, como é que eu posso dizer, aso para quem quer cassação de ministro do Supremo. Você já viu impeachment do ministro do Supremo? Esse tipo de coisa. É a turma dele que quer isso. Exatamente. É inacreditável. Que situação. Dando sopa para o azar, né? Marcum, Tereza. Marcum, você que é o convidado, vai primeiro. Olha, eu acho... Eu só queria fazer uma observação que eu não sei em que medida, digamos assim, acrescenta alguma coisa, mas é o fato de que há um problema que nós temos vivido recentemente, eu acho, que é o protagonismo e a visibilidade dos ministros do Supremo. Né? E alguns, nesses termos, há outros ministros que têm outras organizações e coisas que realizam eventos por aí. Não é muito... Eu diria que é o seguinte, no Brasil, todo mundo já falou isso, quer dizer, você sabe a escalação do Supremo e não sabe a escalação da seleção. Né? Isso não é bom. Né? Embora eu acho que o Supremo tenha tido um papel importantíssimo, indiscutivelmente, nos episódios de 2023, né? Nas possibilidades da eleição do presidente. Nos últimos anos, né? Nos últimos anos, mas é complicado. E aí,
é a tal coisa, quer dizer, quanto mais a gente lê as notícias, se surpreende. Eu vou citar um outro exemplo que também vocês já devem ter cansado de falar, mas que para mim é impressionante, que é o fato de que 5,2 mil proprietários de armas distribuídas, né, para os CAC eram gente que tinha uma ficha que não podia ter arma. Quer dizer, ou seja, o roteirista enlouqueceu, né, no Brasil. Exatamente. E aí há coisas que você fica pensando, mas será que é verdade? Ou melhor, precisamos pensar um pouco. É muito louco. Vou contar uma que não tem nada a ver com isso que a gente está falando, por um lado, e tem outra a ver. Conversei ontem com o Mário Prata, nosso escritor, teatrólogo, né, que está morando em São Paulo, morava em Florianópolis, e ele saiu de Florianópolis para São Paulo agora, em 2023, na verdade, no começo de 2023. E ele me contou que uma das razões que levou ele a sair lá de Florianópolis era o fato de que o clima estava tão ruim que no condomínio dele colocaram uma faixa vermelha, uma tarja vermelha, em cima da porta da casa dele. Comunista. Né? Ou seja, uma estrela de Davi. Exatamente. Entendeu? Aí você fala assim, bom, uma sociedade que está com esse clima de intransigência, de exagero, doença. Cada coisa que você fala, e você tem que pensar 20 vezes, primeiro. E segundo, não parece fácil dissolver isso e voltarmos a ter um país normal, né? Em que as pessoas divergem, discordam e brigam e discutem e tal, mas mantém-se a cordialidade. Né? Não se matam, né? Exatamente. Tereza. Olha, então, primeiro, isso vem num momento péssimo para o Supremo. Acho que não foi só em 23, Marcum, você não estava aqui, mas você acompanha, com todos os erros que o Supremo possa ter cometido lá atrás, leniência com a Lava Jato, houve tudo isso, mas quem conteve os ímpetos, não só agora na tentativa de golpe, mas ao longo dos 4 anos do Bolsonaro, né, foi o Supremo. E, neste momento, o Supremo está ali alvo de uma ofensiva da extrema-direita no Senado, com uma série de projetos que querem limitar poderes, fixar mandato e tal. Aí, quando vem uma iniciativa, vamos chamar assim, como essa, isso alimenta essa ofensiva contra o Supremo que está lá. Mas, se vier até alguma coisa no sentido de estabelecer algumas regras, alguns limites, né? Eu acho até que pode ser bom, porque, olha só, qual é o escudo que esses dois arranjaram, estão usando para poder fazer esse instituto? É o fato de que o ministro Gilmar Mendes, o decano do Supremo Tribunal Federal, ministro hoje mais importante do Supremo, ele foi fundador do IDP, né? Um Instituto de Direito Público, uma instituição importante, até que faz esses eventos, participa desses eventos aí em Lisboa, né? Esses encontros jurídicos. Em algum momento, o Gilmar, pressentindo isso, ele deixou o quadro societário, né, legalmente, ele não é mais dono do IDP, como continuam dizendo, escrevendo por aí. Ele deixou o quadro societário, mas ele é lá um professor, em suma, ele continua sendo a alma do IDP, o Gilmar. Né? Agora, ele não tem sócios bandidos, não há história de banditismo nenhum do IDP, né? É uma instituição respeitável e tal, mas isso, né, serve de escudo para esses outros dois, né, assim, com esse sócio que é um parceiro do golpe. Então... Não, é inacreditável a história, né, Tereza? Um parceiro do golpe, sócio de um ministro do Supremo. Negócio assim. Isso aí, eu acho que isso vai resultar vai alimentar aquela ofensiva lá do Senado e talvez estabelecer alguma coisa, assim, no sentido de que o ministro do Supremo não pode ser sócio de instituição privada, né? Talvez venha alguma coisa assim, e ele tem esse escudo. Não, mas o decano do Supremo também é sócio, então ficou ruim, né? Isso.